Afinal, os vírus são ou não são seres vivos? Quer saber isso e muito mais sobre esse tema tão importante para a tua prova do vestibular e do Enem? Assista a nossa aula depois da vinheta. Fala galerinha, professor Rogério Silva do canal Biológicos. Hoje eu trago um objeto do conhecimento muito importante para a tua prova, que é muito recorrente na prova do Enem principalmente. Preste atenção, pega um caderninho, faz as anotações necessárias, porque eu tenho certeza que se cair esse assunto, se cair esse objeto do conhecimento, você vai arrebentar e vai acertar o item com certeza, tá legal? Um dos assuntos que os nossos alunos pediram, solicitaram para a gente no Instagram, certo? Foi que a gente trabalhasse a parte de microbiologia, especificamente a parte de vírus. Como eu te falei, é uma parte muito recorrente no Enem. Então hoje nós vamos trabalhar a parte de características gerais, que é importante você anotar, certo? Muito importante mesmo. A gente vai trabalhar a parte de reprodução viral, a gente vai trabalhar um pouquinho da morfologia dos vírus, porque são tópicos extremamente importantes e que costumam estar nas provas, fechou? Então vem comigo, olha. Quando a gente fala de vírus, galera, gera-se uma pergunta logo de cara. Os vírus são ou não são seres vivos? Então vem comigo. Existe um debate e não existe um consenso entre a comunidade científica. A maioria dos cientistas acreditam que sim. E eu vou elucidar para vocês o motivo por que esses cientistas defendem que os vírus sejam seres vivos, tá legal? Mas existe uma boa parte que dizem que não, que os vírus não são seres vivos. E aí, ó, a gente começa justamente falando dessa galera que diz que os vírus não são seres vivos e o porquê. A primeira característica dos vírus é que os vírus são acelulares. Nota, esse termo A vem de ausência. Os vírus têm ausência de estrutura celular. E isso rompe com o dogma da biologia que diz o seguinte, que todo ser vivo tem que apresentar estrutura celular. Então, para esses cientistas que defendem que os vírus não são seres vivos, eles usam justamente isto como argumento, correto? Além de acelulares, os vírus também apresentam como característica a ausência de metabolismo. Ou seja, o vírus não consegue produzir as substâncias necessárias para a sua sobrevivência. Ele só realiza essa função quando ele está parasitando uma célula hospedeira. Então, todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Uma vez dentro de uma célula, o vírus induz o complexo enzimático dessa célula a produzir o que ele necessita. Então, o vírus vai, digamos que o vírus tenha como material genético o DNA. Ele vai induzir aquela célula parasitada, certo? A realizar a transcrição, transformar esse DNA em RNA. Ele vai induzir essa célula parasitada, o complexo enzimático dessa célula parasitada, a fazer a tradução, certo? Transformar, a partir do RNA, certo? Proteínas. Proteínas para quem? Para a célula? Não, para o vírus. Então, nota, o vírus parasitando uma célula, ele consegue produzir tudo aquilo que ele necessita, certo? A partir de estruturas que a célula, que pertencem à célula, que a célula tem e não que pertencem ao vírus, mas o que vai ser produzido é para quem? Para o vírus. É por isso que os vírus são parasita intracelulares obrigatórios. Agora, um detalhe muito importante, galerinha. Os vírus são específicos. Como assim, professor? O vírus ele é específico para um tipo de espécie e ele é específico para células dessa espécie. Então, se você pega, por exemplo, o vírus da AIDS, certo? O vírus da AIDS, ele vai ser específico para células chamadas de linfócitos, certo? Que são células que defendem o nosso corpo, que são responsáveis pela nossa imunidade. Se você pegar o vírus da gripe costuma atingir a parte do nosso sistema respiratório. Então, o vírus ele é específico para a espécie, mas ele é específico também para células dessa espécie. Tá legal? Olha só. Esses três primeiros tópicos aqui das características gerais dos vírus, certo? É o que faz com que parte da comunidade científica defenda que os vírus não são seres vivos, justamente porque há uma ruptura com o dogma da biologia pela ausência da estrutura celular, pela ausência da capacidade de produzir suas substâncias, ou seja, de ter o seu próprio metabolismo,
pela obrigatoriedade de eles serem parasitas para poder sobreviver. Então, esses 3 tópicos, certo? É o que faz com que parte da comunidade científica diga o seguinte: os vírus não são seres vivos. Mas olha, nota como agora vai ficar um pouquinho mais interessante e o porquê uma outra parte da comunidade científica diz que os vírus são seres vivos. Olha, os vírus, eles apresentam, certo, ácidos nucleicos. Professor, quem são os ácidos nucleicos? Lembra para mim? Os ácidos nucleicos são a molécula de DNA e a molécula de RNA. Quem tem ácido nucleico é ser vivo, certo? Se você tiver esse passador de slide aqui, ele não tem ácido nucleico, certo? Quem tem ácido nucleico são bactérias. Quem tem ácidos nucleicos são os animais. Quem tem ácido nucleico são as plantas, certo? E os vírus possuem ácido nucleico, certo? Esse ácido nucleico nos vírus você pode encontrar vírus que tenha apenas ácido nucleico do tipo DNA. Você pode encontrar vírus que tenha ácidos nucleicos do tipo RNA. E também você pode encontrar vírus que tenha os dois. Foi encontrado um vírus chamado de citomegalovírus, que apresenta os 2 ácidos nucleicos. Tá legal? Uma outra coisa muito importante. Quando o vírus tem material genético do tipo RNA, certo? Muita gente diz o seguinte, e aí eu quero que você faça essa anotação. Não basta ter o RNA para ser chamado de retrovírus, tá legal? Não basta ter o RNA para ser chamado de retrovírus. Por exemplo, o coronavírus, ele apresenta como material genético o RNA. Ele é um retrovírus? Não. Para ser um retrovírus, você tem que ter como material genético o RNA, mas você precisa ter uma enzima chamada de transcriptase reversa. Professor, me dá um exemplo, então, de retrovírus. O HIV. O HIV apresenta como material genético o RNA, mas além do material genético ser do tipo RNA, ele tem uma enzima chamada de transcriptase reversa. Fechou? Então, para ser retrovírus, tem que ter RNA, mas também tem que ter a enzima chamada de transcriptase reversa. Olha para cá. Além de possuir material genético, como eu falei para ti, os vírus também têm a capacidade de reprodução. Uma vez dentro de uma célula hospedeira, uma vez comandando o metabolismo de uma célula hospedeira, o material genético viral é replicado, certo? Ele comanda o metabolismo da célula e induz a célula a produzir tudo o que é necessário para que novos vírus sejam produzidos. Então, os vírus têm capacidade de reprodução. E detalhe, o material genético dos vírus mudam, certo? O material genético dos vírus sofre mutação. Então, o vírus da influenza, certo? Da gripe de 10 anos atrás, não é o vírus de hoje. Lembra que todo ano tem campanha de vacinação? Por quê? Porque a vacina tem que mudar uma vez que os vírus eles sofrem mutações. Tá legal? Não esquece disso. Olha um outro detalhe. Fora do nosso corpo, os vírus, eles ficam no estado, fora da célula, de qualquer organismo, os vírus ficam no estado que nós chamamos de estado inativo ou cristalizado. Esse estado inativo ou cristalizado que o vírus fica, ele tem um tempo de resistência que vai variar de tipo de vírus para vírus, que vai variar, certo, da superfície em que o vírus está em contato. Então, isso varia do tipo de vírus e do tipo de superfície, fechou? Mas fora do corpo, é importante que tu entenda, ele não apresenta metabolismo próprio, tá legal? Então, eu comecei a aula dizendo o seguinte para ti, vírus são ou não são seres vivos? Galerinha, não existe um consenso sobre isso, tá legal? Aqueles que defendem que os vírus não são seres vivos, eles se baseiam principalmente nessa característica que é a ausência de estrutura celular, que é um dogma da biologia, fechado? E aqueles que defendem, e que são hoje a maioria dos cientistas, que os vírus são seres vivos, eles se baseiam nisso aqui, ó, na presença do ácido nucleico, na capacidade de reprodução, na capacidade de mutação, que são as mudanças que os vírus sofrem ao longo do tempo, tá legal? Para você fugir dessa, eu prefiro que você diga o seguinte, que os vírus são agentes infecciosos, tá legal? Enquanto ainda não existe um consenso sobre isso no mundo científico, tá legal? Fechou? Bom, uma outra coisa muito importante para a tua prova é que tu entenda um pouquinho sobre morfologia viral, certo? Isso é muito importante, então vem comigo, olha. Nós temos os vírus divididos em 2 grupos. Tu tens os vírus que eu chamo de vírus não
envelopados e tu tem os vírus que eu chamo de vírus envelopados. Tá legal? Então vem comigo, olha. Os vírus não envelopados, eles têm uma estrutura, certo, proteica, e o nome dessa estrutura proteica eu chamo de capsídeo. Fechou? E aí, ó, cada proteína que forma o capsídeo eu chamo de capsômeros. Tá legal? Eu tenho vários capsômeros formando o meu capsídeo. No interior do capsídeo eu tenho uma molécula de ácido nucleico que vai formar o meu genoma. Tá fechado? Lembra que essa molécula de ácido nucleico pode ser DNA, pode ser RNA e alguns vírus podem ser os dois. O conjunto genoma-capsídeo forma o que eu chamo de núcleo capsídeo. Tá legal? Mas eu tenho os vírus que são envelopados. Os vírus envelopados, eles vão possuir o capsídeo, eles vão possuir o genoma, mas eles vão ter uma estrutura, certo? Lipoproteica, certo? Muito similar à membrana plasmática que o envolve. Essa estrutura é decorrente, segundo os cientistas, é decorrente da ruptura, certo, das células. Quando as células se rompem em virtude da destruição que nós chamamos de lise, quando a célula sofre lise, quando a célula se quebra em virtude da reprodução do vírus que ocorreu dentro dela, que foi tamanha que a célula não suportou, ao se romper, o vírus acaba levando um pedacinho dessa membrana que o envolve, criando esse envelope para o vírus. Tá legal? E aí tem vírus que são envelopados e tem vírus que não são envelopados, como você pode observar. Mas, de modo geral, é essa estrutura que os vírus apresentam. Fechou? Aí vem comigo, olha. Para o teu vestibular, é muito comum falar de reprodução usando vírus que infectam bactérias. E vírus que infectam bactérias nós chamamos de bacteriófagos ou simplesmente fagos, tá legal? Vírus que infectam bactérias eu chamo de bacteriófagos ou simplesmente fagos. Então olha para cá, aqui eu tenho a estrutura, certo, de um bacteriófago. Ele tem aqui, certo, a cabeça, certo, que eu posso chamar também de capsídeo. E aí no interior o material genético, quando se trata de um bacteriófago, o material genético sempre é do tipo DNA, tá legal? E aí ele tem aqui, ó, uma bainha contrátil, por onde ele vai injetar o material genético dentro da bactéria, beleza? Ele tem aqui o que nós chamamos de fibras proteicas. Essas fibras proteicas é como ele vai se aderir, certo, à membrana plasmática da bactéria que vai ser infectada, tá legal? E aí essa estrutura é presente em todos os bacteriófagos, que são vírus que infectam a bactéria e que normalmente é esse tipo de vírus que é cobrado quando a gente fala de reprodução viral. E aí, meu aluno, eu tenho algumas etapas e eu quero que tu te atente a isso. Se possível, anota. O vírus, ele vai se aderir à célula. Ele vai se aderir, certo, a proteínas que existem na superfície da membrana plasmática que sejam compatíveis, certo, com as fibras proteicas, tá legal? E aí, uma vez que ele se adere, ele vai fazer a penetração. Ele vai penetrar, ele vai injetar o material genético usando a sua bainha contrátil. Professor, o vírus entra dentro da célula? Não. Ele apenas vai injetar o material genético. Tá fechado? Aí, olha só. Uma vez que esse material genético do vírus foi injetado dentro da célula, vai ocorrer o que nós chamamos de biossíntese. Biovida. Síntese para a biologia significa produção. Uma vez que o material genético está dentro da célula bacteriana, ele começa a se replicar e ele começa a comandar o metabolismo enzimático da célula bacteriana, induzindo essa célula bacteriana a produzir as substâncias necessárias, certo, para o vírus. Tá fechado? Uma vez que essas substâncias foram produzidas, o vírus vai sofrer maturação ou montagem, certo? O vírus vai começar a se organizar a partir das substâncias que a célula produziu para ele. E por último, vai ser formado tantos vírus, que a célula não vai suportar e vai se romper num processo que nós chamamos de lise, tá legal? Quebra ou ruptura. Mais ou menos assim, ó. Vem comigo, olha. O vírus vai se aderir na primeira fase, depois ele vai injetar o seu material genético. Uma vez que esse material genético está dentro da célula hospedeira, ele vai se replicar,
certo? E aí os vírus vão começar, o material genético vai começar a induzir a célula a produzir as substâncias, as proteínas necessárias para que novos vírus sejam formados. E aí os vírus vão começar a ser montados dentro da célula num processo que eu chamo de maturação. Tá fechado? E aí, uma vez que esses vírus foi formado, a quantidade é tamanha que a célula não suporta e ela se quebra num processo que nós chamamos de lise. E aí o ciclo recomeça, o vírus vai infectar outras bactérias, né? E aí vai continuar o processo do ciclo reprodutivo viral. Fechado isso? Aí olha só, galera, tem uma coisa muito importante. Tem dois tipos de ciclo reprodutivo dos vírus. E aí eu quero que você entenda a diferença dos dois, porque isso é muito importante para a tua prova. Ó, nós temos aqui o que nós chamamos de ciclo lítico e temos o que nós chamamos de ciclo lisogênio. Olha como a diferença é gritante e aí fica muito simples para o aluno entender. No ciclo lítico, o vírus ele vai se aderir na membrana plasmática da célula que vai ser infectada. Ele introduz o material genético, certo? Esse material genético se replica e comanda o metabolismo da célula, induzindo a célula a produzir as substâncias necessárias para o vírus. Substâncias são produzidas e novos vírus são montados dentro da célula. Só que a quantidade de vírus que é montado dentro da célula é tamanha, é tão grande que a célula não suporta e se rompe. Então, duas coisas é importante você gravar. Primeiro, no ciclo lítico, você vai ter o material genético do vírus comandando o metabolismo da célula. E vai ter também, sempre no final do ciclo lítico, a ruptura da célula num processo que nós chamamos de lise. Tá legal? Diferente do que ocorre no ciclo lisogênico. Olha o que ocorre no ciclo lisogênico. Mesma coisa, o vírus vai se aderir, tá fechado? E aí ele introduz o material genético, mas esse material genético, uma vez dentro da célula, ele não se replica. E ele não comanda o metabolismo da célula. Ele apenas vai se aderir ao material genético da bactéria. Nota, a bactéria agora tem material genético dela, mas também tem o material genético de quem? Do vírus. E aí, toda vez que essa bactéria se reproduzir por um processo que nós chamamos de cisciparidade, toda vez que ela se reproduzir, o que ela vai fazer? Ela vai se dividir e vai passar para as bactérias filhas o material genético do vírus também, certo? E aí, ó, ela se divide novamente e passa o material genético do vírus para as células filhas também. Não se sabe, certo? Não se sabe, acredita-se que seja por algum tipo de estresse ou mudança de pH, temperatura. Em algum momento, esse vírus, ele que realiza o ciclo, certo, do tipo lisogênico, ele pode em algum momento deixar de realizar esse ciclo lisogênico e passar a realizar o ciclo lítico. Mas não se tem uma explicação clara por que isso acontece ainda, tá legal? Mas nota, no ciclo lisogênico você não teve, certo, ruptura da célula, não ocorreu lise e também não teve o controle do metabolismo celular, tá legal? Galerinha, se tu gostou dessa aula, te inscreve no canal, compartilha com teus amigos, dá o like, aperta no sininho, assim o nosso canal cresce e a gente pode ajudar muito mais alunos.